Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha TBR do mês de maio. Eu adoro montar uma TBR, organizar os livros que eu quero ler, mas a verdade seja dita, eu sou completamente incompetente para seguir a minha TBR. Mas mais um mês entrando e eu vou tentar de novo fazer uma TBR e seguir essa TBR. Para quem conhece o canal, sabe que eu sou assinante do Clube Scooby e eu recebo sempre 2 livros por mês do clube e muitos deles eu acabo não lendo. Não porque não me interessam, mas porque mais coisas surgem e eu vou ficando animada com outras coisas. Quando eu vou ver coisas que eu queria muito ler quando eu comprei, por exemplo, eu acabo deixando passar. Então agora eu vou tentar pegar esses livros e principalmente os que estão encostados há algum tempo do Clube Scooby. O primeiro já é do Clube Scooby, mas ele não tá na minha casa há bastante tempo. Ele chegou acho que no mês passado ou retrasado no máximo. Mas me chamou muita atenção porque eu já vi o trailer do filme e esse livro ao contrário é o livro baseado no filme, que é o Projeto Gemini. Eu comecei a ler esse livro inclusive agora no mês de abril, mas não dei continuidade porque eu queria ler algumas coisas antes, eu precisava terminar algumas coisas antes, mas é um livro que eu com certeza termino esse mês. E pelo que eu já li, ele é muito interessante, ele é muito legal, eu tô bem animada. Eu ia assistir, inclusive, o filme antes do livro, né, já que o livro é baseado no filme, mas não, eu tô deixando o filme pra depois, que eu acho que é mais legal, por mais que o livro seja baseado no filme. O livro seguinte também é um livro do Clube Scooby, mas esse é um livro que já tá aqui em casa há bastante tempo. Foi um livro da minha primeira caixa do Clube Scooby que eu ainda não li, que é Um Corpo para o Crime. Parece um livro interessante pela história que eu vi, mas eu fugi dele desde o começo, que eu não gosto muito da diagramação dele e das páginas brancas. Mas eu quero ler, eu me interesso em ler esse livro e como eu falei, ele foi o primeiro livro que eu recebi na caixa do Clube Scooby e é inadmissível que eu não tenha lido esse livro até agora. Então eu vou ler esse livro e assim que eu terminar eu falo dele pra vocês. O terceiro livro eu não tenho ele físico, eu tenho ele em e-book, que é A Ameaça Fantasma. É mais um livro para continuar o meu projeto de leitura dos livros do universo Star Wars. Eu vou deixar aqui no box de informações o link para vocês verem a playlist. Eu tô lendo os livros de acordo com a cronologia do universo. Foram lançados vários livros que acontecem antes da onde eu tô, foram lançados agora, estão sendo lançados, mas eu vou ler depois, eu vou continuar aqui onde eu tô, depois eu volto. Então eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. E o próximo, então, eu acabei de chegar no primeiro filme, então vai ser A Ameaça Fantasma. Esse e-book que eu tenho, ele tem os 3 filmes, mas eu vou ler só o primeiro, só Ameaça Fantasma mesmo. A leitura seguinte que eu quero fazer, na verdade, é uma releitura, mas eu já tinha me programado para ler esse livro esse ano, que é 1984, do George Orwell. Esse livro aqui ele também veio no Clube Scooby, é uma versão lindíssima da editora Excelsior, uma versão em capa dura. E quando eu recebi esse livro que eu mostrei pra vocês, eu falei que eu acho os livros da editora Excelsior um capricho, esse aqui não é exceção. Eu tô super animada pra ler esse livro de novo, como eu falei, eu já li anteriormente, eu gostei pra caramba. A versão que eu li anteriormente foi essa aqui, aquela da Lombada Rosa, da Companhia das Letras. Eu quero ler na outra versão, nessa versão da editora Excelsior, mas talvez eu dê uma passadinha nessa versão para ver os prefácios, pós-fácil, para ver as informações diferentes. Então eu vou ler na edição da editora Excelsior, mas eu vou dar uma vistadinha na Companhia das Letras e quando eu for falar eu comento sobre os dois com vocês. O outro livro também é da minha primeira caixa do Clube Scooby e eu não li, que é A Caça, Um Convite Inesperado, Um Fim de Semana Mortal. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro na época, tem até uma tagzinha aqui, mas eu não sei porque eu não continuei. É um livro curtinho em comparação com os outros, então eu pretendo ler esse mês, venho falar com vocês assim que eu terminar de ler. Não me lembro mesmo porque eu larguei esse livro na época, mas, como eu falei, eu quero ler os livros que estão parados na minha estante sem motivo, então eu vou ler esse daqui. Como eu falei algumas vezes, eu tenho tentado readquirir o hábito de ler coisas nacionais, livros nacionais, infelizmente eu não tenho esse hábito. E um autor nacional que eu gosto pra caramba é o Flávio Carras, e eu já li vários contos dele, mas estão faltando alguns. Então esse mês do Flávio Carras eu pretendo ler Bela Amanda, Gato Azul e A Voz do Asfalto, e uma novela também que ele escreveu que é Sem Tentáculos Diabos. Pra eu ler do Flávio Carras, fora esses, falta um romance, que eu não me lembro o nome, mas eu vou deixar aqui a capa pra vocês. E eu gosto pra caramba desse autor, ele escreve umas coisas meio de horror, consegue me impactar e me deixar de boca aberta de verdade, eu gosto bastante dos contos dele. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, falando do livro Indigesto, que são vários contos, vale muito a pena ler esse livro. Mas se eu não me engano, acho que ele já tá se tornando uma raridade, não se acha mais o e-book, e acho que o livro é só com o autor, eu vejo e eu coloco aqui embaixo pra vocês a informação. O próximo livro é um livro que eu comprei enquanto eu passava na Livraria Cultura, lá na Paulista, e eu vi esse livro e eu falei, nossa,
preciso comprar e eu preciso ler esse livro o mais rápido possível, e fazem 3 ou 4 anos que isso aconteceu. Eu conheço o filme desse livro e eu adorei, que é Transporting. Eu acho que todo mundo conhece o filme desse livro, é um filme muito doido, e quando eu vi esse livro na livraria eu fiquei extremamente curiosa para ver isso no papel. Eu nem sabia se o filme era baseado no livro ou se o livro era baseado no filme, mas eu tava vendo, o livro é de 93 e o filme é de 96, então o livro baseado no filme me deixou mais curiosa ainda. Então é um livro que eu tenho vontade de ler há anos, que eu fiquei muito animada em comprar, em ter o livro para poder ler, e não li até hoje, então eu quero ver se eu consigo ler também. Quero pegar esses livros que estão parados na minha estante, sei lá por quê, porque são livros que eu tenho muito interesse de ler e finalmente ler, e poder vir aqui falar com vocês. E por último, mas com certeza não menos importante, eu quero ler esse mês The Long Walk, do Stephen King. Esse é um livro que, na verdade, ele escreveu sob o nome de Richard Bachman. Não é o primeiro livro que ele escreveu sob o nome de Richard Bachman, né? O primeiro é Fúria, Rage, mas não se encontra esse livro, a não ser que você queira pagar um rim por ele, e mesmo assim você tem muita dificuldade de encontrar. Então, vai ser o primeiro livro que eu vou ler, do Richard Bachman. Eu tenho ele em e-book, mas ele não tá sozinho. É um livro com outras 2 histórias, escritas sob o nome de Richard Bachman, mas que eu vou ler mais pra frente. Os livros do Stephen King eu também tô lendo em ordem cronológica, pela ordem do lançamento. Então, agora é The Long Walk, foi escrito sob o nome de Richard Bachman, mas os outros 2 livros são mais pra frente, então eu vou deixar pra ler mais pra frente, quando a hora deles chegar. É um livro que eu quero ter físico, com certeza, ia ficar muito mais animada se tivesse Raid, claro. Não tem, mas tudo bem. Mas é um livro importado e de capa simples, é um paperback, e geralmente o material desses livros não é muito bom. Parece papel de jornal o livro, e ele tá mais de R$100, então acabei decidindo por comprar o e-book mesmo, que já era caro o suficiente, e vou ler no e-book mesmo. Se eu vou ler tudo isso ou não, se eu vou acabar substituindo um livro ou outro, isso a gente vai ver mais pra frente. Como eu falei, eu gosto de fazer essa TBR porque eu gosto de ter uma programação do que eu quero ler, mas eu sou teimosa comigo mesma e eu muitas vezes descarto isso e acabo lendo outra coisa, mas eu tô com muita intenção de ler isso, então vamos ver o que acontece, eu tô animada, espero que dessa vez dê certo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal também pra dar uma força pro canal crescer, e comenta pra gente poder conversar, ou se você se programa pra ler algum livro, se você já leu algum desses, o que você acha, comenta aqui que a gente conversa. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!